Fala pessoal, esse é mais um episódio do nosso querido Renovation Cast. Sejam bem-vindos, meu nome é Ícaro Moura e esse é o Renovation Cast que tem o objetivo de transformar a mente, buscar essa metanoia de mente e de espírito, claro, através da conversa, através de testemunho e sim com a palavra do Senhor na mesa. Então sejam bem-vindos para mais um episódio maravilhoso, um episódio de muitas transformações. Espero que vocês também sejam transformados por esse papo de hoje. Aproveitando a oportunidade, também não posso deixar de falar da nossa colaboradora English with Dabney. É isso mesmo. Para você que quer alavancar aí sua carreira profissional, quer aprender uma nova língua, né? Então fala com ela. A gente vai deixar aqui na descrição o Instagram dessa professora top, extraordinária, que vai alavancar aí e vai abrir portas profissionalmente para sua vida aí, vai mudar a sua vida. Então anota aí, English with Dabney. Vai lá no Instagram dela, a gente vai deixar aqui na descrição também desse vídeo, beleza? E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Um episódio que é um cara que já é de casa, acredito que vocês conheçam. O convidado de hoje, gente, só para a gente dar uma frisada aqui, ele tem alguns podcasts aqui já conosco. Na verdade, o primeiro podcast que acredito que vocês não estará nessa playlist aí do YouTube, né? Que o nosso, também, não esquecendo também que o nosso podcast é do canal da Igreja Ressurreição Pombos. Então tem uma playlist lá separada, exclusiva para esse projeto Renovation Cast. Então aproveita também, se inscreve no canal da Ressurreição Pombos, que também a gente começou com ele, com esse projeto aqui do Renovation Cast, com o episódio número 1, Necessidade da Metanoia em Nossas Vidas. Tem o episódio 6 também, Vencendo o Desânimo. E tem um episódio, acredito que é o 19, Com Quem Você Anda. Acredito que eu não errei aqui, não. Então, para você que tá curioso aí para saber esses episódios que esse convidado de hoje já gravou, vai lá no Spotify e no Deezer. Os episódios estão lá disponíveis em formato de áudio para você que não consegue assistir em formato de vídeo. Coloca o fonezinho de ouvido e curte a gente, segue a gente lá, manda perguntas, comenta sobre esses podcasts maravilhosos. Então, vamos lá. O convidado de hoje tem todo esse histórico aqui dentro do nosso projeto aqui, o nosso querido pastor Pedro Xavier. É uma honra, pastor. Fala, gente! É muito bom estar aqui mais uma vez nesse podcast, Renovation Cast, extraordinário. Sempre bom estar aqui. Tem muito material, muito conteúdo bom, muito papo abençoador. Então fica ligado, confere lá, vai maratonar esses episódios aqui do nosso podcast. Tenho certeza que vai ajudar na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã. É muito importante esse tipo de alimento espiritual. E uma coisa interessante é que hoje, esse episódio é um episódio especial, gente. A gente tá na semana dos Dias dos Pais, então a gente vai fazer um episódio especial sobre você que é pai, sobre você que é filho, quer entender um pouco melhor seu pai. Então fica ligado que esse episódio vai estar recheado de coisas boas e da palavra de Deus. É isso aí, gente. Já que a gente chegou aqui no mês de agosto, por que não falar sobre paternidade? E o nosso pastor Pedro está aqui do outro lado da mesa hoje, não é o entrevistador, agora é o entrevistado. Ele vai falar um pouco da sua experiência, de como é ser pai, como foi ser pai, né? Ele é pai de Pedro Henrique e Juan David, de 12 e de 8 anos, casado com Ananda Xavier. Eles são lutadores de quê, pastor? De taekwondo, lutam taekwondo. Lutador de taekwondo, então ele vai falar de como é ser também pai, né? A importância da paternidade. E, pastor, eu queria começar esse podcast já perguntando, né? O que a paternidade mudou na sua vida? Gente, é muito, muito importante falar sobre paternidade, porque uma visão errada sobre paternidade, ela atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Então, tem muita gente hoje que tem dificuldade no seu relacionamento com Deus, Ícaro, devido à falta de paternidade ou de uma paternidade saudável aqui na Terra. Então, por pessoas que não tiveram referenciais sadios na sua casa, na sua vida, e isso acaba refletindo no nosso relacionamento com Deus. Isso é algo muito sério, tá? Então, esse é um ponto fundamental e chave na nossa fé cristã,
Porque existe uma paternidade bem resolvida que a gente precisa ter. A paternidade de Deus sobre nós. Deus é aquele bom pai, Deus é o modelo de um pai perfeito. Então a gente precisa ter esse referencial para que a gente possa realmente começar a desfrutar de um relacionamento íntimo e verdadeiro. É tão bom quando a gente tem um relacionamento saudável com o nosso pai, com a nossa mãe em casa. Então é algo tão agradável, mesmo depois que você casa, você fica com vontade de visitar seus pais, porque é algo tão sadio, tão saudável, que você não quer se afastar daquele ambiente. Mas quando é um ambiente adoecedor, você até o fato de falar sobre pai e mãe, o fato de chegar no dia dos pais ou no dia das mães já gera um constrangimento no nosso coração, gera uma mágoa, uma dor no nosso coração. A gente fala, meu Deus, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não tenho esse referencial na minha vida. Então é preciso tratar isso. É preciso tratar, e o importante, e respondendo a pergunta que você me fez, o que é que a paternidade mudou na minha visão? A paternidade, depois que eu me tornei pai, me aproximou no meu relacionamento com Deus. Porque quando a gente se torna pai ou mãe, você que é mulher, a gente consegue entender um pouco do que é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por mim, por você. E a gente consegue entender o que é esse amor incondicional que a Bíblia trata, né? O interessante é que no grego a palavra amor, ela tem várias formas de escrita, né? E tem o agapau, tem o fileu, tem o eros, tem o storge. Então cada um ele é usado para uma situação. E o amor de Deus por nós é o amor agapau, que é o amor incondicional. É um amor que não precisa receber nada em troca, a gente só ama. Então, quando a gente se torna pai, você que é pai e mãe, você vai entender isso, a gente ama o nosso filho independente de qualquer coisa. Independente se ele está fazendo o que é certo, o que é errado, o nosso amor por ele é incondicional. Claro, a questão de agradar o pai e a mãe é diferente, porque quando o nosso filho nos agrada, a gente gosta. O pai gosta de ser agradado pelo filho, pela filha. Ele gosta de um filho educado, um bem direcionado. Isso traz orgulho. Mas o amor, ele independe das escolhas, independe do que o filho faz. A gente costuma dizer que, assim como Deus por nós, é assim o pai pelo filho. Não tem nada que ele possa fazer que vai aumentar o nosso amor, e não tem nada que a gente possa deixar de fazer que vai diminuir o nosso amor. Deus, ele nos ama incondicionalmente, independente da nossa performance. E assim é o pai pelo filho. Então, quando eu me tornei pai, eu consegui entender um pouquinho desse amor de Deus por mim. Entendeu? Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse que entrega o seu filho? E eu gosto sempre de fazer essa analogia, Ícaro. Quem já foi para nossa igreja sabe muito bem. Eu sempre peço para as pessoas pensarem na pessoa que ela mais ama na vida hoje. Você que está em casa agora, para pensar em uma ou duas pessoas que você mais ama na sua vida. Talvez vai ser seu pai, talvez vai ser sua mãe, talvez vai ser sua esposa, talvez vai ser o seu marido, talvez vão ser os seus filhos. Você vai dizer, a pessoa que eu mais amo é os meus filhos. Parou para pensar? E agora eu pergunto a você, você teria coragem de morrer no lugar dessa pessoa? Você teria, Ícaro, coragem de morrer no lugar dessa pessoa que você pensou? Com certeza, eu acredito que sim. Com certeza sim, né? Com certeza sim. Com certeza você que pensou também em casa, provavelmente você morreria no lugar dessa pessoa que você pensou. Talvez foi seu pai, sua mãe, talvez foi seus filhos ou seu cônjuge. E você parou pra pensar, se chegasse alguém e pedir pra você escolher, olha, eu vou matar seu pai, sua mãe, ou você vai dizer, pode matar. Ou se fosse seus filhos, você vai dizer, pode matar. Porque você daria vida por essa pessoa que você mais ama. Mas eu pergunto a você agora uma nova pergunta. Você teria coragem de dar a vida dessa pessoa que você falou, que você mais ama na sua vida, seu filho, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, por uma pessoa que está matando alguém agora na rua, uma pessoa que está estuprando alguém, uma pessoa que está assediando uma criança? Será que você teria coragem de matar essa pessoa que você mais ama no lugar dessa pessoa? Tu teria coragem, Ícaro? Paz. Complicado, pergunta meio... Provavelmente não. Você não daria a vida dessa pessoa que você mais ama por alguém que tá fazendo algo de errado lá fora no mundo que você nem conhece.
que você nunca teve contato. Você com certeza jamais eu daria a vida do meu filho por um bandido, por um traficante. Eu como pai, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Mas aí a gente olha que Deus, ele fez isso por mim, por você. Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Mesmo quando você ainda não escolheria ele. Mesmo quando você estava adulterando, mesmo quando você estava traindo, mesmo quando você estava enganando, quando você estava roubando, quando você estava sendo orgulhoso, quando você estava acessando pornografia, Deus mandou o filho dele morrer no nosso lugar. Veja que amor incondicional, que amor extraordinário. E a gente só consegue entender um pouquinho do que é esse amor quando a gente se torna pai ou mãe. A gente sente um pouquinho do que é esse amor extraordinário, esse amor que muda, esse amor que faz com que a gente faça novas escolhas. E é uma nova vida a partir do que a gente é pai, né? A Bíblia fala que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher e serão uma só carne. E a partir de então formam uma nova família. Quando chegam os filhos é uma nova família. E aí é tudo diferente. As prioridades mudam, o motivo de você se levantar para trabalhar muda, o motivo de você fazer tudo muda com a chegada dos seus filhos. Pastor, para quem não é pai, eu acredito que no início das suas palavras aí, pelo que eu entendi também, para você entrar, tomar uma decisão também de querer entrar nesse mundo de paternidade, acredito que para ser um bom pai, precisa ser um bom filho, primeiro. Exato. A primeira coisa que a gente tem que entender é que eu e você, nós somos filhos de Deus. Então, eu preciso ser primeiro um bom filho para que eu possa também me tornar um bom pai. Entende? Então, se eu não consigo ser uma pessoa que respeita o meu pai e minha mãe, eu não honro o meu pai e minha mãe, se eu não honro liderança, se eu não honro autoridades, então qual é o exemplo que eu vou dar para a próxima geração que está vindo após de mim? Qual é o exemplo que eu dou para os meus filhos? Porque a gente sabe, e a Bíblia fala sobre isso, e a gente sempre traz isso, é que o que a gente ensina, ela tem poder. Mas o nosso exemplo tem um poder ainda maior. Então não adianta só o que você fala, mas muito mais o que você faz, entende? Então a gente consegue ver isso muito claro em vídeos na internet. Você que tem criança, a criança é limitando o pai e a mãe. A criança pegando o salto da mãe pra usar e sair andando pela casa com aquele sapatão grande, com aquela sandália grandona, com a blusa, com a roupa do pai, pra começar a imitar ele. Porque o exemplo fala muito, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu não respeito as pessoas, se eu não honro as pessoas, eu não honro os meus pais, meus filhos vão observar isso e vai começar a reproduzir isso. Então, se eu não sou um bom referencial, se eu não sou um bom filho, com certeza, muito provavelmente, se não tiver uma intervenção de Deus, uma mudança de rota, uma metanoia na vida da pessoa, provavelmente ela vai reproduzir aquele erro que já vem sendo gerado e passado de geração em geração. E a gente consegue ver maldições geracionais, pessoas que começam a repetir aquilo que ela viu em casa ou reproduziu, filhos que se embriagam porque os pais vivem bebendo, filhos que se tornam agressivos porque os pais eram agressivos, ignorantes, e a gente começa uma reprodução se não tiver uma intervenção de Deus para realmente acontecer uma mudança de destino, de caminho que a pessoa deve tomar. Pastor, o senhor concorda que a paternidade também é um amadurecimento do homem na prática? Existe o Pedro, né? O pai Pedro, quando o Pedro e o Juan nasceu e agora aos 12 e aos 8, existiu uma mudança entre essa faixa, entre o percurso de crescimento dos filhos. Existe um amadurecimento do homem dentro da paternidade? Com certeza. Assim, existe um amadurecimento dentro, mas isso não impede também que a gente possa ser intencional nesse amadurecimento. O que é que eu tô querendo falar? A gente pode tentar aprender sobre. Por isso que é na prática, né? É na prática. A prática, ela ensina muito. Mas você que ainda não é pai, você pode
começar a ler literatura sobre isso, porque é interessante, Ícaro, que a gente não tem cultura. Você vê, para a gente se tornar graduado em alguma área, para se tornar advogado, médico, engenheiro, educador físico, professor, qualquer coisa que você vai se tornar, você passa um tempo se preparando, 4, 5 anos ou até mais, dependendo da profissão, para você poder exercer aquela sua função, pelo menos de maneira satisfatória. Isso. O interessante é que não existe curso para você se tornar marido. É verdade. Não existe curso preparatório para você se tornar pai, entende? E assim, para todo o resto tem. Se você quiser tirar uma carteira, você vai estudar, você vai fazer uma prova, você vai ter aulas práticas para você ter essa habilitação. Mas para marido e mulher, para pai e mãe, não tem isso. E é um grande problema, por isso que tem muito divórcio acontecendo. Homem com mentalidade de solteiro, mulher com mentalidade de solteira, vai lá no cartório, assina um papel, se torna casado, mas nunca aprendeu como se deve viver como casado. Nunca aprendeu, segundo a Bíblia, como é que deve ser uma mulher, como é que deve ser um homem, um marido, uma esposa, e aí gera muito atrito, gera muito problema na relação, não sabe como lidar com essa questão de a sua dedicação quando chega filho precisa ser totalmente diferente. Pessoas que pensam muito em si mesma, pessoas que de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí quando chega um filho, ela tem que abdicar do eu para pensar na criança. E aí é muito difícil se você não tem um trabalho de amadurecimento. Claro, a paternidade e a maternidade vai amadurecer você, independente de qualquer coisa. Queira, né? Queira ou não queira, você vai aprender muita coisa. Você não vai... Eu nunca fiz curso de trocar fralda, essas coisas. É incrível que homem, normalmente, para pegar criança recém-nascida, dá muito medo, porque é bem molinha. A gente não quer pegar para não machucar, não quebrar o pescoço, essas coisas. A gente tem medo. Mas quando o filho da gente chega, parece que vem um dispositivo que você já pega, já coloca no braço e você vai-se embora. Quando é o seu filho. É interessante. Pronto, hoje, que já faz muito tempo, meus filhos têm 12 e 8 anos, alguns filhos da nossa igreja que nasceu, que eu fui visitar, eu não peguei as crianças. Quem pegava as crianças era a Nanda, porque tudo pequenininho lá, a gente fica meio cheio de dedo pra pegar, a gente meio desajeitado. Mas quando você se torna pai e mãe, parece que vem um instinto assim, você aprende e você vai e você amadurece e você tem que ir aprendendo e caminhando e amadurecendo no decorrer da jornada. Claro, mas tudo isso pode ser intencional, você pode se preparar para tudo isso. Você pode ler na Bíblia como é um bom pai, qual o modelo, como eu devo ser uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, e ler literaturas, que tem muita literatura sobre pais também, tem muita coisa. Tem um livro até muito bom, que já estou antecipando até uma indicação, que é Como Flechas, de Luciano Subirá, fala sobre a criação dos filhos. É um livro extraordinário, eu tenho ele também, já li. É muito bom esse livro, Como Flechas. Então, são coisas que nos preparam para esse momento de paternidade, esse momento de cuidado. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Tem um versículo que fala sobre essa responsabilidade do pai ensinar os filhos, né? Lá em Deuteronômio, acho que é o capítulo 6, versículo 7, diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, você precisa ensinar o seu filho o tempo todo. Quando você estiver sentado em casa na mesa, ensine a ele. Exemplo, testemunho. Quando você estiver andando na rua, ensine a ele com o seu exemplo. Quando você estiver se levantando, fazendo qualquer coisa, ensine a ele. Ou seja, viva uma vida de modelo e de exemplo. Seja um referencial para os seus filhos. E é por isso que a Bíblia tem um provérbio também que fala: ensine o caminho em que os seus filhos devem andar, que mesmo depois de adulto, eles não vão se desviar dele. Então, a Bíblia está orientando que nós precisamos criar e conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Que mesmo depois de adulto, claro, que tem muita criança, por mais que a gente ensine depois, quando cresce, se desvia, mas a Bíblia está falando, algum momento ele vai voltar. Se você ensinou, se você foi um bom exemplo, se você foi um bom testemunho, mesmo que durante alguma fase rebelde dele ele se afaste, ele vai voltar. E a gente precisa orar para isso acontecer, mas a gente precisa ser esse exemplo de vida, entende?
Pastor, o que mais, assim, a gente sempre. Eu não sou pai, né? Então eu queria saber, assim, do senhor como pai, o que foi que mais lhe impactou nessa jornada de ser pai de Pedro e de Juan? O que foi algo que foi assim, não, agora eu caiu a ficha, sabe? Eu sei que provavelmente deve ter sido também o momento do nascimento deles, que é algo que, né, você vê que, nossa, é uma vida. Eu fiz uma vida. Eu faço parte disso aqui também. Mas assim, algo que o senhor se surpreendeu com seus filhos também, que meio que lhe tocou também, porque assim, que nem a gente tá falando, né? Não existe curso para ser pai, né? É na prática que a gente aprende. Mas assim, teve algo, ou vem tendo algo que o senhor vem aprendendo muito, ou que foi que vem impactando na sua vida como pai, de Pedro e de Juan? Gente, Ícaro, vê só. O primeiro ponto, o simples fato do nascimento das crianças já gera em nós uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, porque a gente percebe que alguém está dependendo da gente. Um ser que não consegue sobreviver sozinho, ele está dependendo de mim. Para sustento, para cuidado, para proteção. Então, o simples fato do nascimento já gera esse senso de responsabilidade. Mas a gente consegue perceber pais e mães que têm uma criação dos filhos totalmente desleixada, sem compromisso, tá nem aí pros filhos, pais que abandonam filhos, mães que abandonam filhos, né? Então, isso é comum a gente ver, infelizmente a gente consegue enxergar, mas o simples fato do nascimento já gera esse senso de responsabilidade. Mas eu digo pra você que uma chave girou ainda mais no momento que eu me converti. Quando Pedro Henrique, que foi meu primeiro filho, nasceu, ele nasceu em 2012, finalzinho de 2012. Essa senso de responsabilidade O senhor nasceu já em era mim. pai. Eu já era pai. Em 2012, nasceu Pedro Henrique, né? E aí nasceu essa responsabilidade, esse compromisso de alguém depende de mim. Mas faltava uma chave girar para eu me tornar um homem de Deus, para eu me tornar um marido exemplo, um pai exemplo, um pai modelo, que eu ainda não era. Eu era um pai responsável, um pai que trazia sustento para casa, que trazia provisão, mas faltava algo. E aí em 2015 houve essa mudança de chave, porque eu me converti em 2015 e todo o meu entendimento mudou sobre tudo. De como ser um bom pai, de como ser um bom marido, olhando para o referencial de pai, que é Deus. Então, quando eu olhei para esse novo referencial, entendi esse amor, que minha vida mudou, os meus relacionamentos interpessoais mudaram também. O meu relacionamento no casamento mudou totalmente. O meu relacionamento com meus filhos, naquele momento com o meu filho, Pedro Henrique, porque Juan Davi só veio nascer em 2016, então mudou totalmente. E aí, depois da minha conversão, eu era uma pessoa, como a maioria dos homens hoje, eu trabalhava muito. Sou policial militar, sou formado em educação física, era personal trainer também. Então, nesse momento que eu me converti em 2015, eu tava trabalhando o tempo todo. Quando eu não tava na polícia, eu trabalhava em academia, eu passava o dia na academia, eu fazia avaliação física em várias cidades, acabava que minha renda em academia eu fazia mais dinheiro do que na própria polícia. Então eu tinha uma renda muito boa, 2 trabalhos muito bons, mas eu não tinha tempo para família. Mas aí quando eu me converti, eu senti que não é provisão financeira que a família precisa, mas é também uma provisão afetiva, uma presença, um carinho, um cuidado, entende? E aí eu comecei a abrir mão de algumas jornadas de trabalho, fui reduzindo a minha renda em quase 50%, e você abrir mão de 50% da sua renda, hoje em dia a gente sabe que é algo muito difícil, muito complicado, mas eu fui abrindo mão dessa renda ao decorrer de um ano, assim, eu fui abandonando aos pouquinhos, abandonei uma coisa, abandonei outra, abandonei, e fiquei só com uma, porque eu pensava na família, eu preciso estar mais presente para o meu filho. Eu preciso ter tempo pro meu filho. Eu preciso ter tempo para minha casa, tempo para minha família. Então, essa girada, essa mudança de chave, ela só aconteceu verdadeiramente quando eu conheci a Cristo. E é quando eu conheço a Cristo, tudo mudou. Todo o meu referencial mudou.
Todas as minhas prioridades mudaram, por isso que eu comecei a abrir mão de trabalho para ter mais tempo de qualidade com a família. Então, minha vida começou a ser totalmente diferente a partir daí. E aí chega Juan Davi, em 2016, né? E aí as coisas continuam diferentes, né? Porque eu já tinha uma nova visão. Mas, assim, a paternidade e a maternidade, ela muda uma chave? Muda. Mas nem para todo mundo, porque a gente sabe que existe pai e mãe que não são referenciais hoje, que abandonam seus filhos, que mesmo estando em casa não dão atenção, não dão afeto, não dão carinho. Então, e a gente precisa dar isso. Infelizmente, o mundo ele vem atacando a estrutura familiar, a base familiar, que é a maternidade e a paternidade, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa aí que eu me lembro é assim, na minha infância, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, glória a Deus por isso, eu amo os meus pais, amo minha mãe, meu pai, tenho um Amém. contato com eles, sempre que dá, tô indo pra casa deles lá, a gente se fala sempre no telefone, mas uma coisa que eu não tive durante a minha infância, e se eu tive eu não lembro, porque não ficou marcado, eu não lembro de ouvir meu pai e minha mãe falava para falar que me ama, eu não lembro disso, entende? E isso gera no coração de uma criança. Eu me tornei uma pessoa muito fria por causa disso. Durante a minha adolescência, minha juventude, eu era uma pessoa muito fria que não conseguia demonstrar afeto, porque eu não recebia esse tipo de afeto. Meu pai e minha mãe eram sempre presentes em casa, trabalhavam muito para sustentar a casa. A gente teve uma vida difícil, teve que lutar e batalhar, então precisavam trabalhar muito. Mas esse afeto emocional. Hoje em dia, minha mãe fala muito mais que ama tal. Meu pai é um pouco mais travado, mas eu não lembro desse tipo de afeto. E isso me influenciava. Mas eu tentei não reproduzir isso para minha paternidade, entende? Então, com meus filhos, eu faço muito diferente. E principalmente depois da chegada de Deus na minha vida, eu sempre falo para meus filhos que eu amo eles. Todo dia, quando eu falo com eles no telefone, papai te ama, Deus abençoe, boa noite, te amo e tal. Eu falo muito que eu amo eles. Quando eu tô com eles, é muito afeto que eu tento dar a ele, muita presença, eu fico junto, abraço, beijo, agarro. O Pedrinho, o mais velho, o Pedro Henrique, ele é mais, já tá com 12 anos, adolescente, já chega na adolescência, já fica um pouco mais retraído, né? Aí eu vou abraçar lá, ele fica todo sem jeito, abraço, dou cheiro e tal. Davi não, Davi é mais colado comigo, tem 8 anos, fica agarrado com a pessoa, se deixar ele não descola. Mas eu tento passar esse afeto que é fundamental, que assim, quando a gente não tem, gera problemas lá na frente. A gente precisa disso, entende? O mundo ele vem distorcendo muito, tentando passar uma mensagem que a paternidade e a maternidade é algo meio que uma condenação, tentando torcer a visão que não é mais uma bênção, como se fosse um fardo, né? O mundo ele vem querendo botar na cabeça, que nem o senhor falou, que teve uma época de, às vezes o senso de responsabilidade é tão grande que a gente fica procurando realmente buscar a subsistência da família, trabalho. E a importância de um pai estar presente e fazer uma tarefa em casa, em estar acompanhando o crescimento do filho, em estar acompanhando o filho aprender a andar de bicicleta, que foi o vizinho que ensinou, não o próprio pai. Então, assim, essas pequenas coisas é o que realmente vale a pena. Então, assim, os filhos, o mundo, ele vem querendo passar para você que não é uma bênção, que é algo que vai te trazer um fardo, vai trazer uma responsabilidade que você não vai aguentar, mas faz parte do amadurecimento de uma verdadeira família. Uma família, acredito que uma família que cresce, também cresce mentalmente e espiritualmente, não só em números, né? A gente vê tantas famílias grandes Antigamente as famílias eram muito maiores do que hoje, né? Verdade. De tios e tias, irmãos e irmãs grandes, mas tudo desunido. E a gente vê famílias tão pequenas hoje, tão unidas, né? Então, assim, a paternidade, a paternidade e a maternidade são dois pilares da família que vem sendo muito atacada. Aí eu pergunto para o senhor, pastor, como um pai e a mãe vai proteger essa paternidade para não ser influenciado por mais influências? Como não ser uma paternidade má influência dentro de casa, sabe? Porque assim, o senhor falou sobre a principal inspiração é Deus, mas a gente convive com pessoas e como a gente não levar, né, ambiente de trabalho, faculdade,
amigos, não deixar que a paternidade seja minada. Como se proteger como pai? Muito bom, muito boa pergunta, Ícaro. E assim, como você bem falou, né? A sociedade que a gente vive hoje, ela fica querendo impor padrões para a família que, na verdade, querem destruir o pilar da família. É isso que o mundo quer, é isso que o diabo quer. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus construiu, né? Então, todo esse padrão, esse pilar de Deus, que a família é, que Deus constituiu, o inimigo vai querer atacar. Então, a primeira coisa que o inimigo começa a atacar, então, se a gente quer blindar, a Bíblia fala que o marido, ele é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia fala que o homem tem que cuidar da sua esposa, tratar ela bem, para que, de fato, tenha um relacionamento bom. E as mulheres, a Bíblia fala que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. E a gente quer que a gente vê hoje na sociedade que as mulheres, elas precisam ser empoderadas, independentes e não obedecer ao seu marido. E quando eu falo de sujeição e obediência, não é sempre a última palavra a ser do marido. É estar em unidade, é estar em comunhão. Entende? É como se Então, estivesse tirando um pilar de uma casa e ficasse só com um. Isso. Quando você quebra um pilar, vai ficar muito difícil sustentar. Então, o mundo ele começa a atacar no pilar. Olha, mulher, você é independente. Mulher, você não precisa disso. Mulher, você não precisa de um marido. Você não precisa ser sujeita ao seu marido. E aí começa a quebrar princípios básicos que Deus instituiu para que as coisas fossem funcionais. Então, Deus que é o principal padrão, o principal modelo, e quando a gente quebra esse principal modelo, a gente começa a destruir todo o resto, entende? Então, a gente precisa trazer para a nossa família, se a gente não quer ser influenciado na nossa casa, tem que começar primeiro com o marido e a mulher. Esse entendimento de função e responsabilidade de cada coisa. O homem é o sacerdote do lar, o homem é responsável pela vida espiritual da sua casa, pela vida emocional da sua casa, pela vida financeira da sua casa. O homem, ele é responsável por isso. E tão verdade é que quando Deus cria Adão e Eva, e depois que eles comem do fruto proibido, que Eva comeu primeiro, depois deu Adão, e Deus vem de tarde conversar com eles e eles estão escondidos, ele pergunta: Adão, onde estás? Adão, ele pergunta a Adão. E não a Eva. Entende? A prestação de conta é com Adão. Adão, você é o cara aqui, você é responsável aqui por essa família. Você é responsável. Se acontecer alguma coisa, a culpa foi sua. Entende? Então, a gente tem que entender que o homem, ele é o sacerdote, que ele é responsável por trazer essa vida, essa estabilidade emocional na casa, e todas as outras estabilidades passam pelo homem. Então, e a mulher, ela não tem problema nenhum de ser sujeita a um homem, desde que esse homem seja um homem de Deus. Desde que esse homem ele esteja olhando para Cristo, porque a Bíblia fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja e deu a vida por ela, o homem é o cabeça da mulher. Então, o homem tem que estar disposto a dar sua vida pela sua esposa. Ele tem que priorizar a sua esposa. Então, um homem que prioriza a esposa não tem problema nenhum em se sujeitar a ele. Porque o cara está priorizando a ela. E ela está priorizando a ele, as coisas se encaixam, as coisas dão certo. A Bíblia começa a trazer um monte de exemplo para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa. Veja que coisa interessante. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia está falando que esse é o primeiro mandamento que, junto do mandamento, tem uma promessa atrelada. Que se você fizer isso, você vai receber alguma coisa. Então, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Quer morrer cedo? Para de honrar teu pai e tua mãe. A Bíblia está dizendo isso. A pessoa que não honra pai e mãe não vai ter uma vida prolongada. Amém. Glória a Deus. A Bíblia está falando que se você quer que a sua vida, para que, o versículo 3 diz, Efésios capítulo 6, o versículo 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O versículo 2 diz, honra teu pai e tua mãe. Glória a Deus.
Então, se a gente honra, se o filho honra o pai e a mãe, a sua vida vai ser alongada aqui na terra. Então, o que é que a gente vê hoje? Filho que não honra nem pai nem mãe. Filho que não tá nem aí nem pra pai nem pra mãe. Então, a gente começa a quebrar os padrões bíblicos de Deus para uma família saudável, e aí depois a gente começa a se perguntar por que as coisas não dão certo lá na frente. Porque quando a gente começa a reconstruir lá na frente, porque tudo tá dando errado. Se a gente quebrou os pilares, os alicerces fundamentais, não tem como dar certo lá na frente. Entende, Ícaro? Verdade. E a Bíblia fala que filhos, eles são a herança do Senhor. Filhos são bênção na nossa vida. Então você que tem um filho, você tem uma bênção na sua vida. Então isso é uma herança de Deus para nós. Então a gente precisa, pai, você como a gente nessa semana dos pais, nós precisamos assumir o nosso papel de sacerdote da casa, nosso papel de responsabilidade da casa, entendendo que além de provisão financeira, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, ela precisa de provisão afetiva. Ela precisa de presença, ela precisa de afeto, de carinho, de cuidado, de tempo. Então, um dos nossos maiores tesouros hoje é o tempo. E a gente precisa saber usar, dirimir muito bem o tempo para que a gente possa priorizar as coisas corretas. Então, infelizmente, e aí a gente diz, é por uma boa causa. Tem muita gente que homem está trabalhando muito para ter sustento na sua casa, mas esquece do lado afetivo, de cuidar do filho, de um brincar, de um jogar bola. Tenho certeza que isso vai valer muito mais a pena do que apenas o seu dinheiro. Porque o seu filho não quer o seu dinheiro. Seu filho quer a sua presença. Se você chegar para uma criança, ele não quer dinheiro, ele quer você. Ele quer brincar com você, ele quer jogar bola com você, ele quer brincar com o que tiver em casa, você vai inventar, ele quer a sua presença. Então é isso que a gente tem que entender. E parar de querer só trabalhar. A sua esposa precisa de você também. Parte afetiva, emocional, de cuidado. Então nós, como homens, pais, nós precisamos entender que é a nossa função e responsabilidade. A provisão financeira, mas também, muito mais, a provisão espiritual e afetiva, porque é fundamental. Amém. Então, para os que não são pai ainda e para os pais que estão assistindo, então acredito que primeiro, ser filho de Deus. Segundo, honrar o teu pai e tua mãe aqui na terra, seus pais aqui na terra. E ser um bom marido. Exato. Ser um bom marido. Pastor, eu gostaria que o senhor, nesse momento, nesse episódio especial que fala sobre paternidade, deixasse algumas dicas, algumas lições, algumas práticas. Fique à vontade para falar como um pai para outros pais. Muito bom. Como já está chegando no final do nosso episódio, né? Então, assim, para você que é pai, para você que ainda não é pai e pretende se tornar, ou se você não pretende se tornar, quer só ser casado com sua esposa e você, não quero ter filho, tudo bem, é uma escolha, é uma opção sua. Mas, em primeiro lugar, traga Deus para o centro da sua vida. Porque se Jesus não for o centro de tudo que você faz, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A Bíblia fala que a gente tem que colocar Deus em tudo que a gente vai fazer e Ele vai endireitar as nossas veredas. Então, em tudo que a gente vai fazer, Jesus ele precisa ser o centro. Se você quer ter um relacionamento abençoado, se você não quer ter filho, quer ter só a sua esposa, só o seu marido, traga Deus para o centro do seu relacionamento. Ele precisa ser o centro. Não é a borda, não é as margens. Ele precisa ser o centro. Se ele for o centro da sua vida, pastor, se ele for o centro não vai ter dificuldade. Não, vai ter dificuldade. Todo mundo vai ter dificuldade. Entende? A Bíblia fala, Jesus é bem fato, que no mundo a gente vai ter aflições. Então, mas é a certeza de que se Deus ele for o centro da nossa vida, é que essa tempestade, essa dificuldade ela vai passar. Jesus ele estava no barco dos discípulos e eles estavam enfrentando uma tempestade muito grande. Os caras são pescadores, estavam pensando que ia morrer. Para um pescador pensar que vai morrer numa tempestade, tem que ser algo muito pesado. E o interessante é que Jesus estava dormindo com um travesseiro na popa do barco. E a popa é o lugar que fica lá, o mastrozinho que dá a direção. Jesus estava dormindo no lugar que dá a direção. Porque ele tem que estar no lugar de direção na nossa vida. E aí, quando eles acordam Jesus, todo desesperado, Jesus, no momento certo, ele se acorda, se levanta, manda com que o mar se acalme e faz com que o vento cesse.
Então é isso que a gente precisa entender. Se Jesus estiver no barco da nossa vida, se Jesus estiver no nosso relacionamento, no momento certo, mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade e uma tempestade, ele vai se levantar, ele vai acalmar a tempestade e ele vai fazer o vento cessar. Então Jesus ele precisa ser o centro de tudo. Num relacionamento, da nossa família, você que é pai, ou você que pretende ser pai, ele precisa ser o centro do seu relacionamento com sua esposa e ser o centro do relacionamento com os seus filhos. Você tem que fazer o seu filho amar mais a Deus do que a você. É isso que a gente tem que ensinar. A gente tem que entender que o meu filho, eu entendo que o meu filho não é meu. Deus me concedeu a oportunidade de cuidar deles e ensinar eles aqui na terra. Mas o meu filho é de Deus. E a gente precisa incutir essa mentalidade nos nossos filhos. Filho, o seu pai é Deus. Deus me colocou aqui como um cuidador seu, como um pai seu, para direcionar você, para encaminhar você, mas você é filho de Deus. E a gente precisa fazer os nossos filhos amar mais a Deus do que o pai, do que a mãe, do que qualquer coisa. E isso é a maior e principal herança que você pode dar para o seu filho. Fazer com que ele ame mais a Deus do que qualquer coisa. Tenha certeza que se você ensinar o seu filho a ser uma pessoa que ama a Deus, todo o resto vai ser acrescentado na sua vida e na vida dele. Amém, glória a Deus. Jesus, quando se fez carne, né? Deus, quando se fez carne aqui na terra, ele pede pra gente fazer discípulos. Exato. Então, acredito que uma das missões do Pai é fazer discípulo de Deus. O filho não é uma extensão nossa. Claro que a gente quer colocar, quer ensinar algumas características, vai ter geneticamente algumas características da gente. Com certeza. Mas ele é filho de Deus, ele é Exato. imagem e semelhança de Deus. Acima de tudo, de toda a lição, de toda genética, de todo pecado que o homem, infelizmente, quando a gente nasce, quando todo homem nasce aqui na terra, ele nasce como um pecador, mas ele vai ter a oportunidade de ser remido e lavado pelo Espírito Santo de Jesus e eternamente estar nos santos dos santos. O pai, ele tem que fazer discípulo. Sim. Discípulo de Deus. Então, assim, para resumir, né? Seja um filho de Deus, honre seu pai e sua mãe, seja um bom marido, que eu acredito que já vai estar meio caminho andado, pastor, para ser um bom pai aqui na terra, né? Com certeza. Gente, esse foi um episódio especial, falando sobre pai, nesse mês especial do mês do pai, né? Agosto. Então, assim, aproveita esse momento, não esquece, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal da Ressurreição Pombos, esse episódio maravilhoso para você que pegou os insights aí, para você que é pai, para corrigir, para ser direcionado. Busca a Igreja do Senhor, venha conhecer também nossa Igreja Anglicana Ressurreição Pombos, se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios, vários vídeos, várias pregações. Então esse foi mais um episódio do nosso querido Renovation Cast. Siga a gente também nas plataformas digitais de áudio, beleza? Spotify e Tease. Estamos nessas duas plataformas. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pastor, por ter aceitado esse convite aí de falar, de ter uma visão não como pastor, mas sim como pai, como servo do Senhor Jesus. Gostaria que o senhor deixasse aí as considerações finais. Fique à vontade. Muito bom, Icaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, a misericórdia dele na minha vida e essa bênção que ele me concedeu, que é ser pai. Então, sou muito grato. Deus abençoe a todos e compartilhe esse episódio com mais pessoas, com seu pai, com seu marido, com seu namorado, com seu noivo. Você quer casar? Passa pro teu marido, passa pro teu noivo, na verdade, pro teu noivo, pro teu namorado, para que ele já comece a aprender um pouco de como ser um bom pai, de como ser um bom marido. Eu tenho certeza que vai abençoar também a sua relação. Fica com Deus. Amém, glória a Deus. Esse foi mais um episódio Renovation Cast. Um abraço, pessoal. Fique na paz. Até a próxima. Valeu. Tchau.